Olha quem tá aqui de novo, se não é o seu youtuber favorito. Eu sei que não, eu sei que é mentira, mas deixa eu me enganar um pouquinho, tá? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que eu vim com mais uma coisinha diferente. Eu sei que vocês ouvem isso toda semana aqui no canal, né? Isso quem tá me acompanhando, né? O total de 2 pessoas, e os 2 são amigos, brincadeiras à parte. Mas vocês vão curtir demais isso daqui. Eu não vou dar nem muito spoiler, mas saiba que esse moleque é esforçado. E quem gosta de um protinha, tem que se esforçar pra conseguir as coisas, vai curtir, mas ao mesmo tempo ele fica forte também, tá? Quem gosta de protinha forte, então vem acompanhar comigo. A gente já vê um maluco ali falando pro outro ali, e mano, essa posição tá meio esquisita aqui, viu? Vou falar pra vocês, falando que esse molequinho pelo visto é de outro mundo. Ele olhando ali tá confuso, até porque, né, mano? Qual é a história? Ele tá perdido. E o cara, por onde que eu começo aqui? Bom, eu sei que você tá confuso, mas é pra você me escutar, viu? E ele começa a mexer ali no corpo, ali, começa a tirar a roupa. O cara, mas por que você tá tirando a roupa, seu louco? É pra você se acalmar. E aí explica pra nós que tem espada, magia, todo tipo de demônio e monstro. Então, por causa da existência desses bichos, esse mundo é tipo um campo de batalha, né? Uma guerra. Mas esse pessoal desse mundo é tão ganancioso que eles ficam invocando seres de outras dimensões. Tanto que a gente tá vendo aqui, né? Um mago e um artista marcial. Tipo, nada a ver um com o outro, né? Mas essa galera não tá nem aí. E esse lugar onde eles estão é o lugar onde os invocados aparecem, conhecido como Shenavis, a cidade do começo. E o carinha, ei, você já aprendeu artes marciais ou magia antes? Ele, não, que é isso? Então você deve ser um sem classe. Ele, o quê? Bom, é um modo de falar, né? Eu vou te explicar devagar. Mas qual é seu nome? Ele, meu nome é Lee Sung-min. Ele, tá bom. Agora que eu te vi, eu não vou te deixar em paz não, viu? Você deve estar faminto. Vamos conversar enquanto tu vai comendo que eu vou te explicar as coisas. Ele, ai, brigadinho. Ah, parando pra pensar, você não tá com sede, não? Ele, claro que eu tô. Ah, então bebe isso aqui. Ele agradece a bebida e já vai dando aquela golada. Mas ele cospe na cara do mano. E o cara, ai, meus olhos, seu merda, o que é isso? Ele, é difícil agir como um novato que não sabe de nada. Sou veneno paralisante, seu idiota. Isso aqui não muda a cor ou o gosto da água, mas fica com cheiro de peixe. E vai doer bastante, já que acertou seus olhos. Mano, o que é isso, molequinho todo fofinho, agora já tá assim, que é isso, rapaz? E ele fala que o cara tava tentando enganar um novato ingênuo pra vender ele como escravo. E o cara, o quê? Você não tinha acabado de ser invocado, como que você sabe disso? Ele, bom, realmente, eu acabei de ser invocado e eu não tenho nenhuma classe. Só que ele, ai, mano, a dor física que você vê, velho. Tomou nos ovos, bem uma joelhada nos ovos. Só que ao mesmo tempo que ele disse que acabou de ser invocado, ele disse que tem 13 anos de experiência. Já pega a daguinha do mano e ele fala, você não conhece as regras de Eria, não? Não é pra você confiar nos outros tão fácil, idiota. Até porque esse mundo é um lixo. E ele vai vendo ali, já pegando, né, o que sobrou do corpinho do cara. E fala que ele não tinha muita grana, ou seja, é um pé rapado. Diz que ele só tinha 100 mil da moeda lá e uma daguinha. Mas é melhor do que nada. Ele, pera, eu chequei antes esse corpo, mas não tem nenhuma cicatriz. O músculo, pelo visto, era o ele de antes. Ele diz que realmente voltou 13 anos quando foi invocado pela primeira vez e acha que foi por causa do item que ele conseguiu no passado. Ele explica pra nós que o nome dele é Lee Sung-min. Ele tinha 27 anos e era um mercenário de rank C, ou seja, nubinho pelo visto. E ele tinha uma vida comum pra alguém de classe baixa. Mas, mano, ele tem uma carinha de depressivo, tadinho do menino. E que ele só fazia dinheiro o suficiente pra viver um dia após o outro. Ou seja, fazia o dinheirinho ali do rank, depois já tinha que caçar e trabalhar de novo pra conseguir mais dinheiro. Por que ele vivia desse jeito? Porque ele não tinha talento, ele não tinha experiência, então ele nunca ia poder chegar no topo. E ele queria mudar essa vida irritante dele. Mas ele viu uma dungeon que ninguém tinha passado por lá e depois de muito esforço ele encontrou só um baú. E depois que ele abriu, ele viu que só tinha uma pedrinha dentro. Mano, eu ia ficar decepcionado também, porque imagina só, cara, todo sangrando, todo, ai, passei por tudo e você consegue uma pedra. Tipo, é foda. Ele só levou com ele, né, até porque ele ganhou isso. E explica pra nós que a pedra de regressão foi ativada naquele tempo, né? Então ele voltou pra linha de partida. E ele, pera, mas a notificação que eu recebi, levando tudo em conta, então pelo visto aquela pedra, aí ele, então será que... E ele já lança janela de sistema ali pra ele ver, né? Aí ele, droga, nada mudou. Ele pensou que ia receber uma habilidade muito foda, né? E que tinha um pouquinho de esperança, mas os atributos são os mesmos. Ele, isso aqui é uma regressão inútil. Mas, inclusive ele falou o nomezinho do mão A, viu? Você acha que eu não percebi, não? Nós tá ligeiro, que é regressão inútil, basicamente, né, traduzido. Mas eu vou deixar nos comentários, fechou? Ele vai explicando pra nós que os 13 anos que ele viveu, ele não tá totalmente na cabeça, mas ainda se lembra dos maiores eventos. E tem muita coisa que ele pode fazer por não ter uma classe. E explica que tem
muitos tipos de pessoa nesse outro mundo. Tem mago, artista marcial. E, mano, que magia é essa, velho? Cara, mano, olha, quando tem mulher envolvida em Moá, cara, eu sempre falo, é um fiozinho de roupa só. Então eu tenho que censurar tudo aqui, que senão cai. Só que, né, entre eles, os mais comuns são sem classe. Eles basicamente podem aprender qualquer coisa e até mesmo receber um bônus de evolução especial. Tipo, pode parecer incrível, mas geralmente eles são os indivíduos de rank mais baixo, já que eles não têm nenhum tipo de habilidade. Eles tudo morrem no ambiente, não conseguem conquistar nada. E ele também era um sem classe e viveu como um rank C a vida toda. Era humilhado, bichinho, né? Mas no fim, ele foi de Vascão. Ele já tá ali na loja que ele viu, né? E tem um tiozinho, você quer fazer um procedimento de remodelagem de osso? Sim, exatamente. E ele vai falando que vai ficar forte de qualquer jeito. E o sistema notifica que ele já obteve um esqueleto marcial de rank baixo e a verdadeira técnica de cultivação celestial. Ali, uhul! Bom, eu consegui 2 das 3 coisas que eu não consegui há 3 anos atrás, né? E que vão me ajudar a melhorar. Então ele diz que primeiro o esqueleto marcial te permite aprender artes marciais de forma mais fácil. E ele conseguiu graças ao velhinho que ele mexe com a acupuntura. As condições para ele receber um procedimento desse é ser um sem classe e não ter nenhuma habilidade. Ele não podia no passado porque ele já tinha aprendido uma habilidade, mas nessa vida ele conseguiu. E esse médico, inclusive, no passado dele foi de Vascão também, então pouca gente conseguiu esse esqueletinho. Ele disse que vai ficar mais forte e mais rápido, né? Não muita coisa, mas já é um avanço, né? E também ele tem essa técnica da verdadeira cultivação. Isso basicamente permite que ele acumule energia interna, que é a base de tudo, né? No passado, a que ele conseguiu aprender era uma técnica de cultivo, só que de segunda classe, muito fraquinha, de nada adiantou. Mas tinha uma de primeira classe escondida na velha livraria. O dono nem sabia do valor do livro, então ele comprou por uma merrequinha. Então agora, das 3 chances que ele tinha perdido, ele já conseguiu 2. Só depois de um dia, após encarnar, ele diz que a terceira e última coisa que ele queria fazer é o prêmio do Coliseu que vai abrir daqui 1 ano. E os requisitos nem são lá essas coisas, até porque só os sem classes podem participar. Então o que ele tem que fazer? Aumentar as habilidades dele durante 1 ano inteiro. Ele já vai falando pra nós que ele tem que ganhar pelo menos 30 mil dessa moedinha aí, que é ER, o nome, por dia. Mano, o cara ganhar 30 mil por dia deve ser fogo, viu? Então o que ele tem que fazer pra ganhar dinheiro enquanto evolui as habilidades é caçar monstro, não tem jeito. Ô carinha, o que foi, moleque? Você é cliente? Ele, essa armadurinha aqui deve ser boa pra mim. Ele, eu acho que essa armadura era um aventureiro mais ou menos do seu tamanho, mas ele morreu faz tempo. Então escolhe o que tu gostar aí, ele. Eu vou querer comprar esses daqui. Essa é a personalidade que ele tá mostrando e essa daqui é a real dele, tá? É isso basicamente, por isso que a gente tá vendo isso. Ele, eu posso te vender, mas você tem dinheiro? Ele, eu tenho 60 mil. Ele, vaza daqui, ô pivete. Isso aqui é pelo menos 300 mil, fi. Para de afastar os clientes e mete o pé. Ele, eu posso colocar na conta? E ele fala que vai encher esse moleque de porrada. Ele, então não dá pra evitar. Eu vou vender minhas sopas. Quanto é que você paga por isso aqui, fi? Isso aqui é de uma dimensão totalmente desenvolvida, viu, rapaz? E as pessoas aqui se pá que gostam desse tipo de roupa. Se encontrar a loja certa, 300 mil não é nada. O cara começa a rachar de rir. E ele, que diabo tem com você? Ó a expressão que você tá me encarando agora, rapaz. E você é um sem classe, né não? Você parece bem jovem. Você tava esperando que eu sentisse pena de você e te vendesse barato? Ele, eu ia gostar muito se você fizesse isso. Ele chama ele de cara de pau. Ele, tá bom, pode colocar na conta. E não precisa da sua roupa imunda não, viu, rapaz? Eu gostei da sua atitude. Você tá lutando de forma desesperada, mesmo sendo só um pivete. Então, pirralho, rapaz. Tu, pelo visto, não vai morrer não, viu? Mesmo sendo um sem classe. E você vai ser meu cliente regular. E ele fala pra arrumar o resto da grana e o carinha agradece. No caso, o pratinha, né? Ele já tá ali com uma lança, né, os itens que ele pegou, e ele disse que a chance de sobreviver aumenta muito se tiver uma armadura, mesmo que leve, e foi uma boa escolha. Ele, pera, eu nunca recebi aquele tipo de favor antes, será que eu tô com sorte nessa vida? Tomara, viu? Eu tenho que tomar cuidado com todo mundo. Ele, bom, já tô no terreno de caça, isso me lembra a primeira vez que eu tive aqui, e na primeira vez, ele tava sofrendo com um porrete ali, né, morrendo de medo, mas agora o bichão já tá com uma lança ali, da hora, inclusive. Ele disse que ele era só um patético naquela época. E pelo visto, ele ganha essa habilidade só de lembrar delas, porque ele já tá falando que ele se lembrou do passo relâmpago, esqueleto de ferro e umas outras técnicas aí. Então, pelo visto, ele consegue relembrar e ganhar as mesmas habilidades. Isso é interessante, viu? Porque ele não precisa fazer o mesmo procedimento pra ganhar e papapá, né? Aí tem o goblinzinho ali e ele já usa a técnica da lança perseguidora. E dá-lhe um no goblin, que já foi bagaçado. Só que ele diz que esse movimento é de atirar a lança usando a mão esquerda, tipo como se fosse um canhão.
mão. Isso que ele fala. Mas a mão dele, como é a mão de um Betinha, né? Ele diz que precisa colocar pelo menos uns calos na mão pra conseguir usar essa técnica bem. E que embora seja uma regressão inútil, de agora em diante esse é um novo começo dele. Só que a gente vê alguém com uma energia imensa. E a pessoa... hã? E a gente não entendeu foi nada desse final. Mas tá tudo bem. E eu achei interessante porque aqui o mundo parece ser muito perigoso, cara. Todo mundo tá contra tu. Aqui tá porradaria, viu? Eu gostei. Ele já foi ali, parece no estabelecimento. E o gordão tá falando: e aí, Sugimi? Tu tá de volta? Ele sentiu Jack. Oxi, Jack? Tá meio suspeito isso aqui, hein? Junta nesse maluco aí. E ele tá falando que aqui tá o aluguel de hoje. O cara pergunta o que tem dentro. Ele fala: o mesmo de sempre, né? Ele, tudo bem, mas onde que você conseguiu essa bolsa dimensional? Custa em torno de 1,5 milhão, rapaz. Ele, eu consegui mais barato com um mercador aí. Não se importa com isso não, rapaz. Ele, sério? Você tem bons olhos pro negócio. Mas deixa eu ver aqui. Dente de Goblin, fluido corporal. Bom, eu vou te deixar ficar aqui por mais 2 dias. E se tu vender isso aqui pra Guilda dos Magos, não ia conseguir muito mesmo, né? Mas chega. Eu quero dizer que tu é incrível. Ele, mas o que é incrível? Quando tu, uma criança sem classe, veio pra mim sugerir uma coisa louca dessa, eu pensei que tu ia morrer em breve. E basicamente o que o Pratinha tá fazendo? Ele usa os produtinhos de monstro aí, né? Dente, fluido, coisa do tipo, pra pagar o aluguel. Basicamente é isso, né? Ele não paga com dinheiro, paga com item de monstro que dropa. E que já fazem 2 semanas que ele só caça monstro todos os dias e traz o aluguel pra ele. Realmente ele é incrível. E pergunta se é isso que é ter talento. Só que ele ficou bravo até porque ele não gosta dessa palavra de talento, né? Ele não tinha e nunca teve. E vai falando que um sem classe geralmente não é tão bom assim. Gargalha, dizendo que com o talento que ele tem, pode se tornar igual aquele Zeon, a gente não sabe quem é não, viu? E vai se perguntando onde é que ele vai, porque eles estão numa conversa. Ele fala que vai descansar e fica bravo. Ele, talento? Essa não é uma palavra que se aplica a mim. Eu era tão sem talento que depois de sofrer a minha vida inteira, eu acabei sendo só um mercenário de rank C. E ele vai vendo ali a janelinha de status dele, né? E ele já tem ali a técnica da lança perseguidora de almas que a gente viu. Passo relâmpago, esqueleto de ferro, palma destruidora. E diz que essas são as técnicas que ele aprendeu na vida passada. Que graças ao sistema ele pode lembrar e aprender só de lembrar como funciona. Então ele conseguiu de forma fácil. Mas são só técnicas de 2ª classe e que não importa o quanto ele upa essas técnicas, não vai chegar em lugar nenhum. E tá mostrando ali, né? Eu gosto desses quadros do mauzinho. Ele usando todas as técnicas dele, só que um carinha ali com uma técnica um pouquinho melhor já bagaça ele, né? E que a única esperança dele é a técnica de cultivo celestial que ele conseguiu. Mas uma técnica de cultivo é só uma técnica de cultivo. Tem um limite do que ele pode fazer com isso aí, né, rapaz? Ele vai cultivando e que precisa de técnicas mais fortes. Já passa um dia e a minazinha: Sugimi, tu tá indo pra floresta de novo? Por que você sempre tá na floresta caçando? Você vai morrer lá, viu? E diz que ela é filha desse rapazinho, no caso o gordão, tá bom? Que atendeu ele. E mano, esse nome Jack é fogo. Aí ele: bom, eu sou de outro mundo. Se eu quiser sobreviver, eu tenho que caçar monstros pra ganhar dinheiro, né? Ela: você é burro? Mesmo sendo de outro mundo, por que você não arruma um trabalho, viu? Que tal trabalhar aqui na pousada? O meu pai parece que gosta de você também. Aí ele: não, eu não sei nem limpar, nem mesmo cozinhar, eu sei. Ela: não te entendo, viu? Viver em segurança enquanto aprende a trabalhar na pousada ia ser muito melhor que arriscar sua vida. Aí ele: bom, eu vou voltar pro jantar, tá? Aí ela: ei! E ele vai falando que já viveu muito tempo no passado cumprindo ordens. E ele até poderia fazer isso de novo, mas não vai viver assim dessa vez. Porque dessa vez ele vai obter todas as coisas das quais ele tinha inveja. Ele vai fazer de tudo pra conseguir. Ele quer ter uma vida melhor que a do passado. Vai tocando o sino ali. Ele: opa, já é o sino da tarde. É hora de outro forasteiro ser invocado. E tá saindo de um portalzinho um rapaz, não sei, uma menina, vamos ver, né? Aí ele pega uma criança. E essa criança é uma artista marcial. E tem a mesma idade do que eu. Bom, deve estar muito confuso, né? Mas é normal. E se ele ficar de bobeira aí, aqueles bandidos vão atrás dele. E lá vão eles, que são iguais àquele que o Pratinha jogou, né? Cuspiu na cara dele. Que quer vender como escravo. Aí ele: bom, isso não é da minha conta. Mas ele bate ali de cara com alguém e ele: foi mal. E o cara: bom, acho que a minha clavícula quebrou.
Ele, o quê? E o cara deu um socão nele e fala pra galera não se preocupar com ele. Até porque foi esse idiota que bateu nele primeiro e que só tá dando uma liçãozinha. O cara até pergunta o que tá rolando ali, né? Ele fala que o garotinho quebrou a clavícula. Mas lógico que é mentira, porque o Protinha não fez nada, né? Isso é só uma desculpinha pra ele apanhar. Aí ele, merda, esses idiotas são da mesma gangue. Mas que azar de merda que eu tô hoje. O soco foi de qualquer jeito, mas mesmo assim ele sabe artes marciais. Esse maldito é um artista marcial de terceira classe. E vai explicando pra nós que um artista marcial pode ser classificado pelo nível das habilidades que ele tem, né? Tem o terceira classe, mano. Olha o bonequinho da terceira classe. Ficou bom, ficou bom. O segunda classe, aí já tem o de primeira, o de nível pico, que aí já é, né, outra parada. E o pico supremo. E que a terceira classe pode ser atingida em pouquíssimo tempo. Mas o Sung Min, que acabou de regressar, né? Ele nem chegou nesse nível ainda. E vai falando que é perigoso, não pode vencer sozinho. E que as pessoas ali, elas são muito egoístas. Ninguém vai ajudar ele. E ele grita pra pessoa ali, no caso a criança: ei, não bebe essa água não, tem um veneno nessa água. Ele apenas observa. Aí ele é tão jovem, mas parece que é do Murim, então talvez deve conseguir fazer alguma coisa. O carequinha que tá enchendo o saco dele: é, pô, moleque de aparência inocente, tu faz muita merda, viu, rapaz? Você ia ser um bom brinquedinho pros nobres que tem aqueles gostos estranhos. Ah, já começou com o maior papão de Jack aqui, viu? E vai tentando dar uma joelhada no Protinha. Aí ele: eu não vou deixar as coisas acabar assim não, ainda mais pra um idiota igual esse. E ele já usa a técnica do passo relâmpago e, com o esqueleto de ferro, dá-lhe uma na costela do bicho. E vai usando a palma destruidora de rochas. E o cara, parece que você sabe um pouquinho de artes marciais, mas não funcionou. E ele, o corpo desse cara é duro feito pedra. Eu acho que ele aprendeu técnica externa, rapaz. E ainda mais quando se trata de peso e força muscular. Uma criança igual eu não pode fazer muita coisa não, rapaz. E o cara grita: ei, não importa quanta segurança aqui seja uma merda. Se a gente fizer uma confusão desse tamanho, os guardas vão aparecer, viu? Aí o cara: tá bom, entendi, bora acabar com isso logo. E o Protinha tá se esforçando, né? O moleque, ele tá vendo isso. E o carinha vai com um socão na direção do Prota. E ele diz que não consegue ganhar só com as mãos, então ele vai usar a lança. E o carinha: ei, o que você disse pra mim mais cedo? Fala de novo, vai. Ele: o quê? Mas espera um pouco. E com apenas um toque, o cara sai voando. E ele: como um lixo feito você ousa tentar me atacar, seu mal educado? Aí o quê? O que tem com essa criança? Um ataque da palma infundindo com energia interna. Isso não é algo que nem alguém da primeira classe pode fazer. Pera, ele é um mestre no pico das artes marciais. E ele tem só a minha idade. E já é um mestre marcial que foi invocado logo depois de mim. Não pode ser. O cara vai falando: ei, eu não sei qual lugar é esse aqui não, viu? Será que você pode me ajudar um pouquinho com isso? E ele se pergunta se é um pequeno demônio celestial, o Idi Roeon. Nossa, que nome complicado. Esse aqui vai ser o cabelinho. E acabou, eu dou os nomes que eu quiser. E vai explicando pra nós que no culto demoníaco, eles são os representantes das seitas não ortodoxas. Geralmente é o pessoal do mal, né? Que não gosta de fazer o bem. Basicamente é isso. E eles só acreditam no poder, isso é a hierarquia dos caras, e que o mais forte se torna o líder do culto e passa a ser chamado de demônio celestial. E o filho dele, no caso, vai ser o jovem líder. E vai explicando que realmente esse carinha é o que ele achava ser. E que desde muito novo ele era capaz de usar técnicas do pico marcial. Então todo mundo ficou conhecendo esse cara. E ele tinha realmente quase a mesma idade do Protinha. Mas tinha uma lacuna de poder tão grande entre os dois que o nosso antigo Protinha mal podia sequer olhar pra ele. Ele: o que? Realmente é ele? Ele: bom, eu sou o Idi, cabelinho, eu tenho 13 anos. Ele vê que o carinha tá no quarto dele, né? Eita. Ele: pera, ele é um ano mais novo que eu. E vai se apresentando, dizendo que é o Lee Sung Min e tem 14 anos. Ele: entendi. Ei, você me falou uma coisa muito interessante. Esse mundo, você disse que é completamente diferente do meu, né não? Não tem um culto aqui, não? Ele: é, isso mesmo, não tem. Ele: entendi. E o que você tava gritando pra mim lá na praça antes? Que não era pra você beber aquela água porque tinha veneno paralisante. Ele: que arrogante. Como que você fala de uma forma tão informal comigo? Olha agora que embaraço que eu fiz, hein? Aí ele: ai, droga, me desculpa, eu não sabia que você era o jovem líder. Então eu falei de qualquer jeito, né? Ai, que merda, eu não acredito que eu tenho me curvar pra uma criança de 13 anos. Olha, eu te vi usando artes marciais. Ele: eu usei. E ele vai falando pro Protinha que as artes marciais dele é um lixo. E o jeito que ele usou é ainda pior. E onde que ele aprendeu a usar técnica marcial tão desleixada? Aliás, seu maldito, posso saber por que você tá querendo aí? Eu vou te ensinar artes marciais.
marciais. Ele, hã? Se eu te ensinar pessoalmente, não importa o quão ruim tu seja, tu vai evoluir. Ele, você vai me ensinar artes marciais? Aham. Mas tem uma coisinha, viu? Tem uma condição. Ele, o que é? Ele, ei, vira meu amigo. Caramba, essa condição é muito tranquila. E olha a cara dele. Ele tá chocado, assim como nós. Vai mostrando esse cultivador demoníaco, no caso o jovem líder, né? Falando que é um amigo, isso é no passado, tá? O pai dele, que no caso é o demônio celestial. O quê? Um amigo? Onde que você aprendeu isso? Ei, eu aprendi nesse livro aqui, viu? Aqui fala que quem possui muito amigo consegue superar qualquer desafio. Ele, realmente não tá errado. Mas só se você for uma pessoa comum. Mas você não é. Você é aquele que vai herdar o trono e governar sobre todos e qualquer pessoa. E vai mostrando pra nós, né, que realmente é o demônio celestial. E, mano, olha a aparência dele. O bichão parece até uma besta, velho. Sei lá, um urso. E vai falando que amigos não são necessários. Que ele é um governante. E que se ele tem tempo pra ler sobre essa merda aí, então é pra ele se esforçar mais no treino. Ele, entendi, papai. E já vai correndo. E o pai, embora eu falei isso, é vergonhoso. Apesar da maioria que eu reuni pro treino ser uns inúteis, ainda assim eram 50 pessoas. Mas uma criança de 10 anos foi capaz de acabar com eles de forma tão fácil. Embora seja meu filho, é realmente aterrorizante a habilidade do molecote. Mas é lamentável. E ele não fala o quê, mas é lamentável, tá bom? E vai mostrando a ceninha de novo que o carinha tá pedindo pra ele ser amigo dele. E ele já começou a treinar quando era jovem. Então não tinha tempo nenhum pra fazer amigos. Aí ele, o quê? Por que eu do nada? Bom, geralmente as pessoas da mesma idade não deveriam ser amigas. E ele aperta a mão dele e ele, ei, de agora em diante, tu é meu amigo, viu? Aí ele, pera, eu virei amigo de uma criança de 13 anos, mesmo eu tendo 27. Meu Deus. Ele vai falando que vai ensinar a arte mística violeta pro Pratinha. Aí ele, pera, essa técnica é da seita não ortodoxa e parece ser muito forte. Ali, eu pensei que eu ia aprender técnicas do culto demoníaco. Aí ele, é? Bom, por que você tá sendo formal? Você tem que falar de uma forma normal, rapaz. Nós é amigo. Aí ele, certo? Ele fica todo felizinho e vai explicando que a arte demoníaca que ele usa só pode ser usada pelo líder e o herdeiro. Então ele não pode ensinar isso, né? Mas que ele pode ensinar a arte mística do Violeta lá, não sei das quantas. E ele não vai se arrepender, até porque é uma técnica boa. E pergunta o que ele acha. Eles já vão ali pra floresta. Ele fala que já faz um mês. E foi uma coincidência até que engraçada na mente dele, né? Porque ele foi treinado na arte mística pelo jovem mestre. E ficou mais forte em pouco tempo. Vai falando que ele tá mais ou menos entre a segunda e a terceira classe. Comparado com a antiga vida, isso é um avanço muito grande. E o carinha vai falando ali nos pensamentos dele, né? Que realmente ele não tem talento nenhum, mesmo ele sendo o professor. Ai, que merda. Mas enfim, tá na hora de pegar os loots. Só que surgiu um novo bicho. Ele já desvia do porrete. Ele, mas o que é isso? Se eu não tivesse alerta, eu ia ter me ferrado. É um orc? Ele olha pro lado, olha pro outro e ele vê que pelo visto o bicho veio sozinho. E se pergunta se tem só ele mesmo. Ele já vai dando um ataque que abre o peito do orc. E ele fica todo feliz que pra ele não é nada demais matar um orc agora. Mas, geralmente, eles não vivem nessa região. Então, de onde que veio esse bicho aí? E alguém já vem falando, nossa, pra alguém tão jovem, você tem bastante habilidade. E tem um rapaz ali, pelo visto, do Murim. Ele, mas quem é tu? Ele, eu tô sendo rude, viu? Eu sou a espada destruidora de orquídeas. E vai falando o nomezinho dele diferente. Pratinha, mas o que tu quer de mim? Ele, bom, eu tô aqui por conta de um problema sobre os orcs. E corta pra cena da cidade. E tem um bicho, mano, muito feio. Literalmente, o pessoal se refere a ele como pequeno macaquinho. E o carinha pergunta, né? Ele não é muito jovem, não? Cara, eu vi ele lutar com meus próprios olhos, rapaz. Embora ele seja novinho, ele tem habilidade, pô. Então ele vai ajudar nós. Aí já tem uma outra ali que vai falando, né? Que se ele diz isso, então ele vai poder entrar pro grupo. E ele, ou ela, é a Daga da Chuva Negra. Cara, tá muito confuso os gêneros aqui, rapaz. Eu não sei se eu chamo de ele, de ela. Eu vou explodir aqui, filho. E tem uma outra, essa daqui, a gente já sabe, né? Que ela é a maga da escola de velas. E, mano, isso que é diferentão, né? Junta artista marcial, mago, sem classe. Na bagunça isso aqui, filho. E a mina pergunta se tem alguma ideia de que tipo de trabalho vai participar. Ela, eu acho que sim. E vai explicando que recentemente teve um bando de orc que veio perto da vila. Tem muita denúncia deles saqueando as vilas próximas e acabando com
com os novatos. O cara, bom, a guilda dos mercenários pôs uma recompensa de 20 milhões pra quem acabar com o vilarejo desses orcs. Se a gente contar com o loot, vai dar cerca de 35 milhões. Ele pergunta como que eles vão dividir. Cara, bom, a gente vai dividir igualmente de acordo com a quantidade. Então cada um vai ganhar uns 7 milhões de ER. E uma missão grande como essa não aparece com frequência. O problema é, será que eu posso confiar nesses caras? Agora que eu parei pra pensar, esse cara... Ele, fechou, tô dentro. Cara, aí, você fez a escolha certa, jovem. Graças a tu, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Ele, eu que agradeço a hospitalidade, mas quem são aqueles ali? O cara, eles são só uns burros de carga, pô. Uns bandos de Zé Ninguém sem classe. E o cara, jovem, você veio do Murim, não é não? Ele diz que sim, só que é mentira. O Protinha não veio do Murim, ele veio da Terra. Só que ele era um sem classe também. Por isso que ele não quis dizer, porque os sem classe aí são escravos. E eles basicamente são os cavalos daí, né? Leva as bagagens. E que não é pra ele se preocupar com eles, não. Só que ele já dá um sorriso maléfico. Mano, tem coisa nessa história aí. É que nem ele falou, não dá pra confiar não, pô. Os caras é muito traiçoeiro. Eles já estão ali na floresta. E ele pergunta pra esse bichinho, mano, muito feio, cara, muito feio. Ele pergunta quantos orcs estão. O cara fala que cerca de 50, mas provavelmente só vão ter que lutar contra uns 30. E não vai ser tão perigoso assim, até porque eles são burrão, né? São burros. E tem que pegar a grana e meter o pé. Ele pergunta pro artista marcial qual é o plano. E o cara, bom, a gente vai se dividir em 2 times e vai falando que vai ser o Protinha, começou aí errado, esse artista marcial e um carinha de bagagem. E os outros 3 e a outra bagagem ali no outro time. E que eles têm que fazer o quê? Atrair os orcs pra fora do vilarejo. Depois vão dividir eles, os orcs no caso, vão acabar com eles e conquistar tudo. A maga ali vai dizendo que vai espalhar o cheiro com magia do vento. Então, claro que se eles sentirem cheiro de humanos, vão ser atraídos. Carinha, bom, a gente vai se esconder e emboscar quando eles saírem. E que nesse meio tempo, a maga vai fazer um ataque mágico, né? Até porque é isso que ela sabe fazer. O carinha, bom, jovem guerreiro, eu vou acender esse sinalizador e atrair o resto pra fora. Então vamos se dividir e acabar com eles. É simples, né não? Aliás, não é tão sofisticado, mas até que é um bom plano. Ia ser melhor montar uma armadilha, mas com os nossos números não é opção não. E ele, a gente tá se aproximando perto do território deles, viu? Vamos se dividir agora. E todo mundo, cuidado. Eles estão indo ali, né? No caso, os dois e a bagagem. E ele, a gente tá andando há quase um dia. Deve ser muito difícil pra um sem classe. E ele se imagina olhando o cara, porque ele já passou por isso. E ele, ei, você, qual é seu nome? Aí ele, perdão, você tá falando comigo? Meu nome é Brás. Ele, certo, vou ser franco contigo. Eu não tenho confiança de que eu consigo te proteger quando os orcs aparecerem. Então, por favor, escolhe fugir ou seguir adiante. E diz que aquele cara nem ferrando que vai ajudar, né? Ele, eu não posso fugir. Ele, bom, é claro, ele vai receber uma punição da guilda se ele simplesmente fugir. Eu sei disso, melhor do que ninguém. Olha, então tá bom, né? Então cuida de si mesmo. Aí ele, sim. Ele, jovem guerreiro, chegamos. Pelo visto a gente conseguiu evitar os guardas que patrulham. E pergunta se o Brotinha tá vendo aquela cerca de madeira. Eu não tô vendo não. Na verdade, tô vendo sim. E diz que vai acender o sinalizador pra atrair os orcs pra fora. Aí ele, peraí. Aí ele, nossa, uma bolsa dimensional. Como esperado. Deve ter sido caro. Onde é que você conseguiu uma? Aí ele, eu tive sorte, na verdade. Aí ele, entendi. Mas o que foi que você tirou daí de dentro? Aí ele, bom, isso aqui é só água. Se a gente criar lama e espalhar pelo corpo, vai ajudar a esconder nosso cheiro. Aliás, é uma boa ideia. Pelo visto, você tem bastante experiência, apesar da idade. Ele fala que aprendeu com o mestre, ele tá mentindo, né? E diz que o cara devia fazer o mesmo. E realmente o cara rolou ali na lama. Todo mundo, né, ficou com laminha. E o maninho artista marcial fala que tem um plano novo, que era melhor eles enviar o burro de carga lá na frente. E diz que ia ser muito eficaz pra atrair atenção. Então eles atacarem por trás. O cara, como assim? Senhor, mas assim eu vou morrer. Aí ele, claro que não. Confia, mano, se confia. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: se você não for na frente, aí sim eu acabo contigo. Mas você sabe que eu tô brincando, né, não? E ele vai se levantando pra tia, no caso, né? Aí ele, guerreiro, eu vou na frente, se tiver tudo bem pra ti. Aí ele, claro que sim, você decide o que você faz. Esse maluco tá muito estranho, mano. Cadê o carinha que tava ajudando ele a treinar? Mano, tá muito estranho isso aqui, velho. E pelo visto o número que foi atraído pra fora são 13 orcs.
ele já vai ali com a lança. Passou um, vai fazendo a contagem e diz que agora já são 11, porque ele já passou 2. E se pergunta se pode fazer isso. Aí ele, não, eu tenho que fazer. E se pergunta por que ele interferiu quando o cara mandou a bagagem na frente. E se pergunta se isso é empatia, mas o que liga ele é que ambos são sem classe. E isso faz com que ele sinta a pena do carinha, porque ali é a lei do mais forte que manda. E ele vai se lembrando do treinamento com aquele carinha jovem líder, né? E o carinha bom, não importa quanto eu te ensine não, parece que não tá funcionando. Então guarda esse conhecimento na sua mente e lembra sempre do modo de segurar a lança. E tá falando pra apunhalar de longe. Ele vai falando que vai ficar mais forte. Usa a terceira forma da técnica da lança perseguidora que ele já tinha, né? Usa tempestade de raios e pelo visto passou vários. O artista marcial também passou uns 2 ali já. E a bagagem ali, no caso o maninho, tá sofrendo porque ele não sabe lutar, né? Ai meu Deus. Só que o Protinha salva ele no último momento. Dá-lhe um sorrisinho e pelo visto eles acabaram com todos. No caso o Protinha que decepou a maioria, né? E eu tô achando muito interessante, mano, porque aqui tá com ar, né, de que as coisas não vão dar tão bem. Isso, ai, eu vou parar de comentar, né? O maninho ali já tá cortando a orelha do orc e diz que eles já coletaram as 13 e que só foi graças ao Protinha. E ele só tá fazendo isso pra levar como uma prova. O resto do grupo já deve ter acabado. E ele fala, ô mula, pega tudinho, viu? Se tu deixar cair alguma coisa, tu tá lascado. Ele tá bom. Ele diz que agora eles têm que se juntar aos outros. Ele agradece o Protinha enquanto ele vai caminhando. Ele apenas observa, né, e tals. E eles estavam se perguntando quando que o outro time vai vir. Aí ele, peraí, eles já estão ali, viu? E ele pergunta se a galerinha ali terminou as coisas com segurança. Aí ele, a gente acabou faz um tempo. E vendo como vocês estão cheios de sujeira, parece que tiveram uns probleminhas. Aí ele, que problema? Graças a esse guerreiro aqui pequeno, a gente terminou de forma rápido. E o cara, bom, na verdade, o verdadeiro problema começa agora. E a mina já recebeu uma facada no meio do peito, cara. Que isso? Ela já tá chocada, porque aquele carinha de cabelo roxo já jogou. E o outro, o quê? Enquanto o artista marcial corta. Só que não, porque o Protinha defendeu. O cara, não entra no meu caminho não, seu verme. E ele lembra quando ele era um sem classe na vida passada, né? Ele continua sendo, mas lá era muito ferrado. E o cara tá falando que se ele quiser uns trocadinhos, é melhor ele arrastar a bunda preguiçosa dele até ali. Aí ele, tá bom, foi mal, me desculpa. E vai olhando pra um lugarzinho ali e o cara, você nunca viu isso não? É uma execução. É, aquele ali até que tinha uns colhões, né? Eu ouvi que ele era um mercenário de Murim. Disseram que ele acabou com os companheiros de equipe pra não ter que dividir o dinheiro de uma missão. E quem que é? O que o Prota tá participando do grupo agora. Então, pelo visto, ele já sabia. E o cara, eu tô surpreso, jovem guerreiro. Eu não esperava a sua reação tão rápida. É quase como se tu já soubesse. Ele, mas é claro que eu sabia. Eu te vi sendo executado na vida passada. Embora tenha sido 13 anos atrás, eu me lembro, já que foi a primeira que eu vi. E o cara, não importa, eu tive lutando contra os orcs. Embora suas habilidades sejam boas pra idade, você é mais fraco que eu. Ele é um artista marcial de segunda classe. Alguém que tá entre a terceira classe igual eu. Esse cara vai ser um oponente difícil. Mas eu vou ler o fluxo do movimento desse louco. E vai jogando ali o ataque do mano, né, e tals. E ele já vai com a lança na direção, porque ele vai usar meio que a distância como uma vantagem, né? Aí ele, quem você falou que era mais fraco que tu, meu rapaz? Até porque ele tem a experiência da vida passada e o treinamento com o pequeno demônio celestial. Aí ele, nossa, impressionante. Mas por quanto tempo você acha que pode? Só que o cara começa a sangrar. Ele, o que é isso? Ele, seu idiota, é veneno. Eu misturei um veneno de longa duração lá na lama. Mas, vendo como suas mãos estão tremendo, eu acho que você não consegue nem acabar com alguém que você diz mais fraco que tu. O que tu achou, senhor marcial? Só que o Protinha ali ficou chocado porque o cara foi na direção da bagagem. Aí ele, moleque, se você mover um fio de cabelo, eu vou mandar esse cara lá pro outro mundo. E ele, o Pirralho não ajudou esse cara antes. Pelo visto ele tem uma compaixão pelos inúteis. Bom, nesse caso ele não vai se mover. E ele pergunta o Protinha, né, esse cara é idiota? Ele realmente acredita que fazer alguém de refém vai funcionar? E vai se mexendo, até porque ele não tá nem aí, né? E ele, eu trabalhei como mercenário uma porrada de anos. O único motivo pelo qual eu ajudei ele foi porque ele me lembrou eu. Só que diz pra não se levar pelas emoções. Ele tem que pensar agora. Mas como ele lutou muito, ele tá meio cansado, né? Então ele não consegue fazer o que ele fazia quando ele tá descansado. Só que ele tem que atacar agora, filho. Até porque o veneno também vai acabar e tudo mais. E se o Macaquita ele perder, acabou tudo, filho. Então ele não tem tempo a perder. Não tem escolha. O cara basicamente se joga pra trás. E ele, o quê?
E o cara, ei, como você, uma mula, ousa fazer isso comigo? E o cara, por isso que você devia ter se movido quando, só que o prota já tá na direção dele. Ele, espera, jovem, me escuta. E ele já enfincou pelo visto. E acabou tudo ali, né, no caso. Eles levaram esses dois e basicamente ele dividiu com aquele anãozinho a recompensa de 35 milhões. Assim como o loot, né? O jovem líder ali do Guto fala, ei, você já voltou? Mas você tá atrasado hoje. Ele, eu tava ganhando dinheiro, né? Ele já cai na cama e diz que se tivesse um pouquinho mais de energia, o maninho de cabelo loiro não ia ter morrido. Ele, droga, eu não queria ter que fazer uma coisa que me deixasse enojado dessa vida também. Aí ele, ei, por acaso você matou alguém? Ele, como você sabe? É, claro que pelo cheiro. O cheiro do sangue humano tá em você. Ele, ai, droga. Foi um artista marcial de segunda classe. Ele queria me matar. E ele, ei, você tá escondendo alguma coisa. O que você tá escondendo de mim? Protinha fica chocado porque não esperava isso. E já fala pra tu deixar o like, meu cria. Porque se tu quiser mais, tu tem que deixar o like. E comentar alguma coisa aí. Pode comentar qualquer merda. Eu sei que provavelmente tu não bate bem na cabecinha porque tu tá me assistindo. Eu também. É assim. Os estranhos vão se atraindo. Entendeu? Então é isso, minha rapaziada. De coração, obrigado por todo mundo que dá like e comenta aqui, conversa com o seu. E enfim, eu desejo tudo de bom pra vocês. Enfim, vão se lascar e tchau.